Mente. Então, boa tarde de novo a todas e todos. Eu vou botar para projetar aqui, então, novamente. Mas enquanto isso, enquanto vai projetando aqui, eu vou responder a pergunta que a Tamires levantou. Sobre o trabalho 1, né? Então, o que é para fazer no trabalho 1? Bom, basicamente, a ideia é que seja uma coisa, o trabalho 1 não, né? Não sei qual é o número, o trabalho individual, que eu não sei se eu coloquei como 1 ou como 2. Beleza, trabalho 2. Então, a ideia é que seja uma coisa bem livre, entendeu? Lá nas instruções, eu coloquei, se não me engano, algumas indicações, né, de coisas, de recomendações de coisas que eu gostaria que estivessem presentes nesse trabalho, beleza? Né? Foi ou não foi? Nem lembro direito. Acho que sim, né? Posso até conferir aqui. Mas dentro daquelas indicações, a ideia é fazer um relato pessoal do que essa disciplina provocou em vocês, fez vocês pensarem, tanto para dentro da disciplina, quanto para a sua própria formação, quanto para a sua prática. E tanto na dimensão do conteúdo mesmo, o que isso fez repensar o conteúdo, etc., quanto do ensino, né, na dimensão mais pedagógica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso, que eu comentei com vocês na avaliação, né? Esse modelo de avaliação que a gente adotou aqui meio que forçado pela pandemia me fez repensar um pouco a minha prática de avaliação, entendeu? Então, é um relato pessoal sobre o que essa disciplina fez vocês pensarem, né? E eu posso até colocar alguns exemplos desse trabalho da turma anterior, tá? Mas a ideia é fazer uma coisa bem livre. Então, é um relato que pode ser tanto na forma de um diário, tipo essa semana, hoje, tarará, quanto em ordem que não seja cronológica, entendeu? E pode ser em diversos formatos. Por exemplo, pode ser um formato mais caretinha mesmo, escrito assim, contando. Pode ser em vídeo, já teve gente que gravou vídeo, pode ser também, entendeu? Pode ser, teve gente já que criou um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, teve gente que fez blog, entendeu? Então a ideia é que seja um formato bem livre. E a única coisa que eu quero é que vocês tragam outras mídias além do escrito, entendeu? Então que põe indicação de vídeos e que, por exemplo, vídeos, imagens ou coisas de artes plásticas, que vocês, de música, né? Se fosse eu, ia ter um monte de música. Mas assim, como eu falei, porque eu gosto de pensar com música, né? Mas aí que cada um trazendo as coisas que tem a ver, entendeu? E com coisas também externas à matemática, por exemplo, relação com arte, né? Que é uma coisa que é bacana, ou com outras disciplinas da educação básica também, com filmes que vocês tenham visto. Então, Marcela. Ô, Vitor, lembrei de você que eu tive o primeiro encontro síncrono com primeira série, novinhos, né, 14, 15 anos, e aí eu falei que eu ia mudar totalmente a avaliação, que eu não ia pedir valor de X em nada, nem certo ou errado, porque senão eu estaria me enganando que eles iam copiar e eu ia corrigir tudo igual. Então, que não ia ser nada disso, que eles iam fazer minha atividade, que a gente ia calcular o valor de X durante as aulas, mas na avaliação ia ser muito mais o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele achou que estava ligado à vida dele e tal. Quando eu fui ver no chat, todo mundo ferrou, 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 ferrou. Eles acharam muito mais difícil dessa forma. Principalmente primeiro ano do ensino médio, né? Que eles já estão bem resistentes. Se fosse no sexto ano, teria outra reação, eu acho. É verdade, é verdade. Mas eu queria te passar isso porque eles acharam mais difícil do que o valor do X. Enfim, então, mas esse é um relato bacana, por exemplo, para ter nesse trabalho, entendeu?
Assim, eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que nesse momento, o primeiro ano do ensino médio, é um momento que os alunos estão bem resistentes, né? Assim, porque em geral, eles já têm uma história escolar mais calcada por uma abordagem mais convencional, né? Mas eu acho que a gente tem que ir resistindo mesmo, como professor, né? Assim, e fazendo as coisas na medida do possível, né? E negociando com os alunos. Então, acho que esse relato que a Marcela falou, por exemplo, tem tudo a ver, super bacana para entrar no diário. E coisas também do conteúdo mesmo, tá? Que é aquilo que eu sempre gosto de falar. É, do conteúdo mesmo, porque existe uma visão que eu acho que é uma falsa dicotomia, né? Eu tenho falado bastante disso, que a gente trazer reflexões para as disciplinas de conteúdo matemático para fora da matemática implica em superficializar o conteúdo. Então, reflexões assim, o que que você pensou sobre o conceito de função, sei lá, entendeu? É, beleza? Então essa é a ideia. O Marcelo está perguntando aqui quanto ao prazo. Então, eu posso até dar mais alguns dias, mas não posso dar muito mais do que isso. Porque nos anos anteriores, o resultado das disciplinas tem atrasado muito. Eu sou um dos professores que mais atrasa, né? Porque eu sou mega enrolado, tem mil coisas, demoro muito para corrigir. E tá tendo tipo assim, um acordo entre os professores do departamento para não atrasar a liberação das notas, porque isso prejudica várias coisas, né? Isso prejudica até os alunos saberem o que eles vão fazer no semestre seguinte, não sabe se passou ou não, enfim, acho que ninguém aqui não vai passar, né? Mas não sabe se tirou A, B ou C, e até a avaliação do programa, por exemplo, distribuição de bolsa, quando acontece, que a gente leva em consideração o desempenho do aluno, aí não tem a nota, então se prejudica muito. Então está tendo um esforço e um acordo muito grande no programa para a gente não atrasar a nota, assim. Então eu posso, tipo, adiar, mas assim, estourando uma semana, entendeu? Não pode, não tem como passar mais disso. E eu vou adiando, nos anos anteriores, eu sempre fui adiando que as pessoas pedem, eu adio, assim, então que assim, porque eu não ligo muito para prazo. Mas o problema é que, objetivamente, esse atraso causa, prejudica várias coisas, entendeu? Tanto para os alunos quanto para o programa. Então, é por isso, é por uma razão pragmática, digamos assim. Então, não tem como adiar muito. Então, se organizem para entregar, tipo, até no máximo, assim, já dando uma margem extra uma semana depois daquele prazo lá que eu dei, que eu acho que foi o último dia do semestre, né? O prazo que eu dei. Beleza? É... Isso, acho que é o último dia do semestre. Então, façam um esforço para entregar nesse dia. Quem não conseguir, eu posso dar mais alguns dias, tá? Mas eu não vou nem adiar o prazo oficialmente. Vamos manter esse prazo mesmo. Quem não conseguir nesse prazo, fala comigo e a gente vê, tá? Tranquilo? Mas já sabendo isso, que eu não vou esperar muito. Beleza? Então é isso, Tamires. Ajudou? E as outras pessoas? Hein, Tamires? Cadê ela? Oi, tô aqui. Então, esclareceu, Ajudou, ajudou. só não sei ainda o que eu vou fazer, mas já deu Ah, uma. beleza, isso é com você. Mas é isso, não se preocupe muito, entendeu? Mas eu faço o que vier no seu coração. Beleza? Essa é a ideia. Depois, eu posso colocar alguns do ano passado, tá? Certo? Beleza, então vamos lá, podemos passar o próximo ponto de pauta. O que foi que vocês estão falando aí? Tá, então, depois eu coloco lá, tá? Alguns. Se eu esquecer até amanhã, assim, se eu não colocar, vocês me lembram, tá?
Mas vou colocar alguns, inclusive tentar colocar alguns variados, né? Como eu falei, teve gente que fez blog, teve gente que fez um perfil no Facebook, então vou colocar alguns assim mais variados, beleza? Bom, então olha só, vamos continuar, né, do encontro anterior e a gente desse PowerPoint 10 aí falta basicamente esse tópico sobre sequências e aí a gente vai começar a falar de séries hoje, beleza? Que na verdade séries, como a gente vai falar daqui a pouco, é um subtópico dentro de sequências, né? Então, mas dessa primeira parte de sequências, o que falta basicamente é a gente falar de sequência de Cauchy, tá? Então, a definição de sequência de Cauchy é isso que vocês estão vendo aí na projeção. E qual é a ideia? Vocês podem perceber que a estrutura da definição de sequência de Cauchy é bem parecida com a definição de convergência, tá? Qual é a diferença? A diferença é que a gente diz que a definição de convergência, ela diz que uma sequência é convergente para o número real A se os termos dessa sequência ficam arbitrariamente próximos de A para índices N suficientemente grandes. Beleza? A definição de sequência de Cauchy, ela diz que uma sequência de Cauchy, se os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos entre si para N suficientemente grande. Beleza? Tranquilo? Então, a única diferença na escrita aí é que em vez de ter xn menos a menor do que epsilon, que é o limite, né, a gente tem xm menos xn menor do que epsilon. Então, a distância entre os termos da sequência fica arbitrariamente pequena. Beleza? Tá tranquilo? Agora, qual é a importância da gente estudar isso? Bom, vários teoremas que a gente demonstra, a gente usa essa ideia de sequência de Cauchy, mas também então Luísa está colocando ali Cauchy independe de um limite, eu vou falar isso agora, exatamente isso. Mas também uma importância da gente pensar sobre esse conceito de sequência de Cauchy é que falar de sequência de Cauchy é uma maneira de falar de completude também. Tranquilo? Então, respondendo à pergunta da Luísa, que era exatamente isso que eu ia falar, né? Então, tem essa ideia de convergência ficar arbitrariamente próximo de um limite, que é um ponto, um elemento daquele conjunto. No nosso caso, os números reais. E sequência de Cauchy são os termos da sequência ficarem arbitrariamente próximos entre si, uns dos outros. Beleza? Agora, a grande questão, e aí que entra na pergunta da Luísa, é que num espaço métrico completo, como é o caso dos números reais, a única maneira disso acontecer é convergir, né? Ou seja, em R, no nosso caso, em qualquer espaço métrico completo, uma sequência é de Cauchy se e somente se é convergente. Tá beleza? Então, vamos pensar, tipo assim, uma maneira de pensar os termos toda a sequência, tipo, se agrupando assim, uns dos outros. Se eles estão se aproximando, ficando arbitrariamente próximos uns dos outros, então, necessariamente, eles vão estar se acumulando de um elemento, que é o limite. Beleza? Dá para ter essa ideia intuitiva? Tipo assim, se eles não tiverem todos se acumulando num único lugar, que vai ser num único elemento do conjunto, num único ponto, então não tem como eles ficarem próximos uns dos outros. Isso que a gente vai demonstrar agora, tá? Mas eu estou falando da ideia intuitiva. Vê se está razoável isso. Principalmente Luísa, que perguntou.
Beleza? Então, ser de Cauchy é equivalente a ser convergente em espaços métricos completos. Tá, beleza? Então, o que a gente vai demonstrar em seguida é que uma sequência é de Cauchy se e somente se é convergente. Tá legal? Tá beleza? Certo? Só que, o que eu vou fazer com esse teorema? Antes de eu falar do teorema, mais alguma pergunta, assim, intuitivamente, sobre a ideia? O ponto de acumulação relaciona... O ponto de acumulação se relaciona com essa ideia. Sim, se relaciona. Marcelo, ponto de acumulação é um conceito topológico, né, que vai ser o nosso próximo tópico. Eu estou já adiantando usando o termo ponto de acumulação numa ideia intuitiva mesmo, tá? Mas ponto de acumulação é um conceito topológico, beleza? Mas o limite de uma sequência é um ponto de acumulação do conjunto dos seus termos. Beleza? Que é essa a ideia. Os termos da sequência vão se acumulando num lugar. Se esse lugar for único, então é o limite. Uma sequência pode ter 2 pontos de acumulação. Por exemplo, a sequência menos 1 elevado a n. Pode ter mais de um ponto de acumulação. Beleza? Isso adiantando uma coisa que a gente vai falar em topologia, tá? A sequência menos 1 elevado a n, ela se acumula no menos 1 e no 1. Então ela tem 2 pontos de acumulação. No caso, ela não é convergente. Para ser convergente, tem que estar todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, a sequência convergente é aquela que tem um único ponto de acumulação. Ficou na boa essa ideia? Certo? Marcelo? Beleza? Ok, a ideia intuitiva que você trouxe me fez lembrar dessa ideia lá de trás. Só essa relação com a completude, eu comecei a pensar na noção do ponto de acumulação. Então, tem a ver, então, isso não está isolado. Não, não está. Então, só completo. Fala. Fui buscando em outros textos algumas ideias para fazer esse link com a questão da ideia da reta completa se relacionar com esse conceito. Mas algumas ideias ainda não ficaram assim bem claras. Como isso funciona, na verdade? Tá, então isso que eu vou falar agora, mas só completando essa ideia do ponto de acumulação que a Geisa colocou aqui no chat, né? Na verdade, assim, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, quem não entender totalmente agora, não se preocupe. Né? Quando a gente falar de topologia, que é a semana que vem. Mas a ideia é assim, a sequência convergente tem um único ponto de acumulação. Na verdade, um ponto de acumulação de uma sequência é o limite de uma subsequência dela. Beleza? Então, por isso que eu dei esse exemplo, menos 1 elevado a n. Tem 2 pontos de acumulação. Beleza? Porque ela tem uma subsequência que converge a 1 e uma subsequência que converge a menos 1. Tranquilo? Então, menos 1 e 1 são 2 pontos de acumulação diferentes dessa sequência. No caso, ela não converge. Então, a sequência converge se e somente se ela tem um único ponto de acumulação, né? Porque a ideia de convergência é todos os termos irem se aproximando arbitrariamente de um único ponto. Beleza? Certo? Então, falando de sequência, porque a gente pode ter ponto de acumulação de um conjunto qualquer, mas falando especificamente dos termos de uma sequência, a ideia é essa, tá? O ponto vai ser ponto de acumulação da sequência se e somente se ele é limite de uma subsequência. Tá certo? Na verdade, não é bem isso. Aqui, na verdade, tem uma diferença sutil entre pontos de aderência e pontos de acumulação. Na verdade, isso que eu estou falando tudo é mais para ponto de aderência. Mas é uma diferença que a gente vai entender melhor em topologia, tá? Beleza? O termo correto para usar nessa discussão aqui é ponto de aderência. Tranquilo, mas eu estou usando a palavra acumulação aqui intuitivamente. Mas em topologia tem significados diferentes, aderência e acumulação.
tá? Mas a gente vai falar disso tudo daqui a pouco. Beleza? Agora, vamos falar um pouco o que isso tem a ver com completude. Mais alguma pergunta sobre isso? Ficou clara essa ideia, Geisa? Ficou? Mas o que é importante aqui é essa ideia da unicidade, né? Então, a ideia de estar todo mundo se acumulando num único lugar. Tá? Tranquilo? Agora, a questão da completude aqui entra, mais uma vez, assim como a gente falou na aula passada, né? Do teorema de Bolzano-Weierstrass, por exemplo, que eles estão, a sequência limitada tem toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Então, né, qual é a ideia? Se você confina a sequência num intervalo limitado, ela tem que estar se acumulando em um lugar. O que isso tem a ver com a completude? Se a gente estiver num conjunto que não for completo, esse algum lugar pode ser um buraco. Beleza? Aqui é a mesma coisa. O que a gente vai demonstrar agora? Que uma sequência é de Cauchy, se e somente se ela é convergente. Tá? O que esse teorema expressa? Esse teorema expressa que se os termos de uma sequência estão ficando arbitrariamente próximos uns dos outros, a única maneira disso acontecer é eles estarem ficando arbitrariamente próximos de algum ponto fixo, que é o limite. Acontece que, né, que é a ideia que eu falei agora há pouco, respondendo até a pergunta da Luísa, acontece que se eu tiver num espaço que não seja completo, algum lugar que eles estão se acumulando pode ser um buraco, pode não ser um ponto. Tá beleza? Tranquilo? Então esse ponto de acumulação, esse limite da sequência, pode ser um lugar que esteja faltando naquele espaço, pode, se ele não for completo. Tá tranquilo? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, essa mesma ideia. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação novamente entre Q e R, tá? Bem, então agora, o seguinte. Na maioria dos livros de análise, né, quer dizer, em todos os livros de análise, vocês vão ver esse teorema. Esse teorema é fundamental. Uma sequência é de Cauchy, se e somente se é convergente. Tá legal? E esse teorema é importante, primeiro, conceitualmente, porque ele ajuda a entender convergência, né? Ele faz parte do conceito de convergência. E também porque ele é usado para demonstrar vários teoremas, né? Muitos teoremas a gente quer demonstrar que o limite de alguma coisa existe, a gente demonstra aquela sequência de Cauchy. Então, a gente já sabe que o limite existe. Inclusive, alguns teoremas sobre séries, que a gente vai ver daqui a pouco, eles usam isso, né? Mostrar que é uma sequência de Cauchy. Porém, então esse teorema é fundamental em análise. Porém, a diferença que eu quero destacar aqui é que em alguns livros de análise, esse teorema ele é enunciado de uma vez só. Uma sequência é de Cauchy, se e somente se ela é convergente. E como vocês verão em seguida, eu optei por separar esse teorema em dois. Eu não vou demonstrar a equivalência como um teorema só. Então eu vou demonstrar que se uma sequência é convergente, então ela é de Cauchy, e como um teorema separado, se ela é de Cauchy, então ela é convergente. Beleza? Por que eu fiz essa opção? Porque uma dessas implicações depende da convergência e outra não. Então, uma dessas implicações vale em qualquer espaço métrico. E a outra implicação, a recíproca, vale só em espaços métricos completos. Beleza? Então, por isso que eu fiz a opção para destacar esse fato. Agora, o que vocês acham que é o quê? Olha só. Uma implicação se ela é convergente, então é de Cauchy. O que essa implicação diz?
ela diz, presta atenção, se os termos da sequência estão ficando arbitrariamente próximos uns... aliás, esquece. Se os termos da sequência estão ficando arbitrariamente próximos de um ponto, que é o limite A, então eles estão ficando arbitrariamente próximos entre si. Beleza? Essa é uma implicação. A recíproca disso, a segunda implicação, que é a recíproca, é se os pontos estão ficando arbitrariamente próximos uns dos outros, então existe algum A do qual todos eles estão ficando arbitrariamente próximos. Beleza? Agora pergunta, e pensar sobre essa pergunta é importante, qual dessas duas implicações vocês acham que não depende da completude? Ou seja, que vale em qualquer espaço métrico, a primeira ou a segunda? A primeira. Por quê, Luísa? Porque era aquilo que a gente estava conversando. A segunda, não necessariamente, porque ela pode estar se acumulando num buraco. E por isso que depende da completude. Muito bom. Mais alguém? Entenderam o que a Luísa falou? Ou não? Porque na primeira, repara, na primeira eu já afirmo por hipótese que existe um ponto do qual ela se acumula. Então, a existência desse ponto, que é o limite, no caso, está garantida por hipótese. Certo? Na segunda, não. Na segunda, eu estou dizendo que se, o que eu tenho por hipótese é que ela é de Cauchy, ou seja, os pontos estão próximos uns dos outros. Aí eu preciso concluir que vai existir um ponto do qual ela está se aproximando. Beleza? Certo? Então, o teorema, a implicação que não depende da completude é esse teorema aí. Toda sequência convergente é de Cauchy. Tá legal? Então vamos demonstrar esse primeiro. Agora repara só, outra observação. O que esse teorema diz? Repetindo. Que se uma sequência é convergente, então ela é de Cauchy. Tá legal? Então ele está dizendo que se os pontos, os termos dessa sequência ficam arbitrariamente próximos de um limite A, então eles ficam arbitrariamente próximos uns dos outros. Ou seja, se todos eles estão próximos de um limite A, então eles estão próximos entre si. Certo? Isso que eu estou falando para vocês é uma propriedade que só depende da ideia de distância. O que tem na ideia de distância que garante, que implica nisso que eu estou falando? É uma coisa muito conhecida de vocês, que é uma propriedade inerente à distância. O que é? Querem que eu repita o que eu falei? Tá todo mundo congelado. Pode repetir, por favor. Tá. Olha só. O que esse teorema diz? Se os termos da sequência ficam próximos de um limite A, então eles ficam próximos uns dos outros. Isso aí tem alguma dúvida? Não, então módulo é a definição de distância. Mas é uma propriedade que tem a ver com módulo também. Mas isso aqui tem alguma dúvida? Isso que eu falei, que o teorema diz isso. Então, o que o teorema diz? Se xm e xn estão próximos de A, então xm e xn estão próximos uns dos outros. Um do outro. Beleza? Alguma dúvida no enunciado do teorema? Certo. Então, o que esse teorema diz assim, tirando a essência dele? Que se eu tenho dois pontos que eu sei que eu controlo a distância deles com um terceiro, então eu controlo a distância deles entre si. O que é isso? Desigualdade triangular. Isso, é desigualdade triangular. Não é isso que a desigualdade triangular disse?
Que tipo assim, se eu sei a distância entre xm e xn até A, então a distância entre xm e xn não pode ser qualquer coisa. Ela está amarrada Isso é o significado da desigualdade triangular. Ela está amarrada pela distância até A. Beleza? Tranquilo isso que eu falei? Né? Por exemplo, se a distância de xm até A é um P, um número P, e se a distância de xn até A é um número Q, qual é a distância entre xm e xn no máximo? O que a desigualdade triangular diz? A soma das distâncias. Isso, a soma das distâncias, exatamente. Eu tenho um A aqui, o XP tá, o XM está aqui, o XN está aqui. No máximo, vai ser a soma das distâncias. Eu estou pensando até já no R2, mas se fosse no R2 seria a mesma coisa que na reta. Tá? Então é isso que a desigualdade triangular diz. A desigualdade triangular diz que se eu controlo a distância de 2 pontos a um terceiro, então, né, eu controlo a distância entre esses 2 pontos entre si. E aí? Só Hugo, Igor e Luísa estão reagindo. As outras pessoas estão aí ainda? Tá na boa isso? Beleza? Alguém ficou em dúvida? Não, para mim tá tudo certo. Beleza. Tá, então vamos fazer a demonstração usando a desigualdade triangular. Então, pensar sobre isso é importante para pensar também no conceito de distância, tá? Então, como é que é a demonstração? Eu vou pegar uma sequência convergente. Se ela, por hipótese, ela é convergente, então ela é convergente para um número real A, aí eu vou pegar epsilon maior do que 0. Como eu sei, por hipótese, que ela é convergente, então ela vai satisfazer a definição de convergência, que é isso que está escrito aí, né? Existe um N0, blá, blá, blá. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que ela é de Cauchy. Eu sei que para todo N maior ou igual que esse N0, vai valer isso aí, a distância de xn até A é maior do que epsilon. Então, eu pego dois índices, M e N, que sejam maiores ou iguais que N0, tá? Aí eu sei que como esses dois índices, M e N, são maiores ou iguais que N0, eu sei que essa expressão que está aí, né, que vem da definição de limite, ela se aplica para xm e xn. Então, tanto xm quanto xn vão satisfazer aquelas desigualdades ali. Beleza? O que eu estou fazendo? Eu estou medindo, né, a distância de xm até A e a distância de xn até A. Tranquilo? Estou dizendo, a distância de xm até A é no máximo epsilon, e a distância de xn até A também é no máximo epsilon. Agora, eu quero medir a distância entre xm e xn. Aí, o que eu vou fazer? Né, para a gente encaixar isso na desigualdade triangular, mas o que a desigualdade triangular me diz? Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Se a distância, vou até apagar isso aqui, ó. Se a distância de xm até A é no máximo epsilon, e a distância de xn até A é no máximo epsilon, quanto é no máximo a distância de xm até xn? No máximo 2 epsilon. Alguma dúvida nisso? Beleza? Que é exatamente o que a desigualdade triangular nos diz. Tranquilo? Tá? Agora, como é que a gente coloca isso na conta? Eu vou usar aquele truque de somar e subtrair A ali, ó. Na verdade, eu estou pegando xm menos xn, somando e subtraindo A. Beleza? Aí isso me permite usar a desigualdade triangular no módulo. Oxi. E acabou a demonstração. Na verdade, eu tinha que ter escrito ali antes, porque o que eu estou medindo ali é a distância de xm até xn. Então, eu estou medindo o módulo de xm até xn, beleza? Aí, dentro desse módulo, eu somo e subtraio A.
Eu faço esse truque para poder usar a desigualdade triangular, separar em 2 módulos e relacionar com o que eu tinha feito antes. Então isso fica menor do que 2ε. Tá tranquilo? Faltou eu acrescentar um negócio ali. Ok? Alguma dúvida nisso? Beleza? Então, repara só. Bom, primeiro, que eu terminei com 2ε aqui, né? Aí tem aquele truque que o pessoal faz para ficar um negócio que é supostamente mais elegante, de terminar com epsilon. Eu poderia colocar epsilon sobre 2 aqui no começo. Eu poderia ter colocado xm menos a menor do que epsilon sobre 2 e xn menos a menor do que epsilon sobre 2. Porque se vale para todo epsilon, então vale isso para epsilon sobre 2. Beleza? Mas isso é um truque que é só para chegar com epsilon limpinho no final, né? Mas não precisa. Porque o que eu demonstrei aqui? Eu demonstrei que para todo epsilon maior do que 0, existe um n0 tal que m e n maior ou igual que n0 implica distância de xm até xn menor que 2ε. Então, como é para todo, tanto faz aparecer 2ε ou epsilon no final. É só chamar de outra letra. Beleza? Mas muitas vezes se faz isso, de pegar um epsilon sobre 2, e aí isso na graduação é fonte de confusão, né? Da onde veio esse epsilon sobre 2? E às vezes são coisas mais bizarras, né? Que pega sobre raiz de 5, umas coisas assim, para dar um negócio bonitinho no final, mas não precisa. Alguma dúvida nisso? Certo? Bem, então, só recapitulando. Geisa, quer falar? Não, eu ia falar que se você pode manipular o epsilon de antes para virar epsilon sobre 2, por que o do final não pode ser 2ε, né? Isso. Exatamente, é exatamente isso. A Luísa está falando normalização das provas. É isso. Então, pois é. E às vezes não é sobre 2. Você poderia ter pegado sobre... Porque a questão é o para todo, né? Porque vale para todo o web. Então, tanto faz. Se é sobre 2, sobre 3, entendeu? Enfim. Mas a questão é que tudo bem, não tem problema você pegar epsilon sobre 2. É uma questão de gosto. O problema qual é? Que nas disciplinas de análise, isso é feito sem ser explicado. Né? Assim, ninguém explica por que pega epsilon sobre 2. Quer dizer, ninguém, não sei, mas frequentemente isso não é explicado. Então fica mágica. Eu acho que esse é o problema. Certo? E que era obrigatório. Não é obrigatório. Isso é a demonstração que está com esse 2epsilon aí, ela é tão rigorosa quanto a outra. Não tem... Beleza? Falando que alguns professores tratam isso quase como obrigatório, né? O exercício não é demonstrar, é chegar em epsilon no final. Exatamente. Exatamente. Tá errado. Então, mas isso chegar em 2epsilon não tá errado. Isso é a mesma coisa que quando você faz no ensino médio, quando não simplifica a fração dá errado no aluno. Ou quando não racionaliza o negócio dá errado. Tudo bem, você pode ter pedido racionalize, beleza. Mas se tem um problema lá qualquer e que o resultado deu 1 sobre raiz de 2, você não pode dar errado nisso. Porque está certo. Aqui é a mesma coisa. Né? Então o objetivo é exatamente o que a Geisa falou. O objetivo é demonstrar, não é chegar em epsilon. Entendeu? Vira uma inversão. Essa coisa da racionalização, eles chegam na graduação, cálculo 1, meio traumatizados, né? Eles ficam berrando. Racionaliza, como se a coisa fosse... Né? O cara fosse para o inferno se não racionalizar. Exatamente. Tudo bem, você pode querer ensinar para a pessoa como se racionaliza, tudo bem. Mas então você pode ter uma ideia, racionalize, ok. Até entendo. Mas você não pode ter como padrão ter que racionalizar as coisas. E essa coisa do epsilon no ensino superior é a mesma coisa. Então aquilo que eu já falei aqui várias vezes, pessoas muitas vezes que dão aula no ensino superior
criticam a beça o ensino básico, que os alunos chegam na graduação sem saber nada de matemática, aquele discurso, e dão o mesmo tipo de aula, né? Assim, que eles mesmos criticam. Enfim, a hipocrisia. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí? Tranquilo? Eu tive uma aluna uma vez em Cálculo 1, eu lembro que ela fez um negócio, ela resolveu um problema que dava uma fração no final, não era no final, uma passagem lá da resolução, e tinha uma fração. Ela elevou o quadrado em cima e embaixo, achando que isso era permitido, como se ela estivesse simplificando. Aí eu fui explicar que não pode elevar o quadrado em cima e embaixo. Ela, tipo, quase brigou comigo, entendeu? Mas eu simplifiquei, não pode multiplicar, por que não pode elevar ao quadrado? Aí, eu acho que isso é um sinal de como a matemática é ensinada, que vira um jogo mesmo, assim, de regra, né? Tipo, qualquer coisa, enfim. Beleza? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Bem, então, moral da história desse teorema. Essa implicação aí, que toda sequência convergente é de Cauchy, como eu falei, ela depende unicamente da desigualdade triangular. Repara, olhem para a demonstração, né? Aquilo também que eu já falei várias vezes, olhar criticamente para as demonstrações. A única coisa que foi usada nessa demonstração foi as definições, obviamente, de convergência de Cauchy e a desigualdade triangular, mais nada. Ok? Então ela depende unicamente da desigualdade triangular, que é parte da definição de distância. Então, convergência, né, a definição de convergência depende da definição de distância, beleza? A gente expressa como módulo, porque a gente está trabalhando em R, que é um espaço no qual a distância é definida a partir do módulo, beleza? Mas o que a gente está falando aí é da ideia de distância, tranquilo? Então, a gente vai falar, só adiantando um pouco, esse teorema aí, eu só preciso ter um espaço métrico. O que é um espaço métrico? É um espaço munido de uma noção de distância. Quando eu tenho isso, eu posso falar de convergência de sequência naquele espaço métrico. E, necessariamente, esse teorema valerá, independente dele ser completo ou não. Tá beleza? Certo? Então, o que é uma distância, arbitrariamente? Uma distância, tipo assim, é mais um outro exemplo de um passo de abstração, né? Assim como a gente tem as operações e define anel, que é uma coisa que generaliza as operações que a gente conhece nos conjuntos numéricos. Então, o que é uma distância? Uma distância, de forma abstrata, né, abstratamente, de forma geral, uma distância tem que satisfazer 4 propriedades básicas, né? Uma distância é qualquer função que satisfaz 4 propriedades básicas, que são a distância de um ponto a ele mesmo é zero, então a distância de x até x é zero, beleza? A distância de x até y é maior ou igual a zero para todos x e y, e é zero se e somente se x é igual a y. Beleza? Ela não pode ser negativa e ela só é nula quando x é igual a y. Terceira coisa, ela é simétrica. A distância de x a y é igual à distância de y até x. Você não quer ter uma medição de distância, né, que você vá de x a y, quando voltar é uma diferente. E a quarta coisa é a desigualdade triangular. Então é isso que define abstratamente distância, né? E caracteriza um espaço métrico. Então, sempre que eu tenho distância, esse teorema vale. Ele é absolutamente genérico, né? Nesse sentido. Beleza? Alguma dúvida? Ficou na boa isso aí? Certo?
As demonstrações poderiam vir nos livros em formato de diálogos com o leitor. Eu vou escrever, Marcelo, esse livro. Torço por isso, tá? Quando você publicar, nos avise, por favor, porque com certeza acho que vai nos ajudar bastante. Eu acho que o que você propôs nessa essa conversa sairia um pouco dessa ideia de que realmente tudo está muito escondido. Exatamente, a palavra é essa. Eita, tá errado aí, ó. Ah, não, tá certo, foi mal. Agora eu vou demonstrar o outro teorema, ó. Toda a sequência de coxinha convergente, que é a volta daquilo lá. Então, como eu falei, agora isso aí só vale que toda sequência de coxinha convergente, isso aí só vale se o espaço métrico for completo. Beleza? Então, prestem atenção na demonstração que eu vou fazer. Vocês vão ver que a gente vai usar fortemente a completude. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então, tudo isso que o Marcelo está falando de esconder é que toda essa conversa, nos livros usuais de análise, enuncia esse teorema. É convergente C e somente C de Cauchy, faz a demonstração da ida, a demonstração da volta, não chama atenção para nada disso. Certo? Exatamente, para ir direto ao ponto, essa ideia. Geisa, quer falar? Não está com o microfone aberto. Beleza? Então vamos fazer a demonstração da volta, prestando atenção onde a gente vai usar a convergência. Como é que é o nome? Completude. Aí eu coloquei esse lema que a gente vai usar na demonstração, que toda sequência de Cauchy é limitada. É uma coisa que a gente vai usar na demonstração. Eu não coloquei a demonstração desse lema, porque a demonstração desse lema é idêntica à demonstração que a gente já fez de que toda sequência convergente é limitada. Estão lembrados? É idêntica não, obviamente, mas é muito parecida. Lembra que a gente fez essa demonstração, que até o exercício, o item A do exercício 1, foi aquele primeiro exercício que a gente fez, então, que a gente pega epsilon igual a 1, aí com epsilon igual a 1 a gente prende o pedaço infinito da sequência. Beleza? Então vocês podem tentar escrever a demonstração, mas é igual àquela, beleza? E a gente vai usar esse lema aí na demonstração. Então vamos lá. Então vou pegar, por hipótese, uma sequência de Cauchy. Quero provar que ela é convergente. Então, usando o lema anterior, eu sei que ela é limitada, certo? Se ela é limitada, ela tem uma subsequência convergente XNK, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Tranquilo? Certo? Então, esse lema aí, né, vou mostrar que ela é limitada, serve para eu tirar uma subsequência convergente. Repara que aí nessa passagem exatamente que eu estou usando a completude, tá claro? Por quê? Porque eu estou usando o teorema de Bolzano-Weierstrass. E o teorema de Bolzano-Weierstrass vem da completude. Então, se eu não tivesse num espaço métrico completo, eu não poderia usar esse teorema. Então, não teria a existência dessa subsequência. Tá tranquilo? Beleza? Então, exatamente nessa passagem, eu vou até depois botar pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, só para destacar isso. Então, é exatamente nessa passagem que a completude é usada. É indispensável ter a completude. Beleza? Alguma dúvida? Agora, repara, qual é a situação que eu estou? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho a sequência que é de Cauchy. Tranquilo? A ideia é intuitiva. Olha só o que eu vou fazer, como é que termina essa demonstração. Eu tenho a sequência toda, que por hipótese eu sei que é de Cauchy. Ok? Agora eu consegui, graças à completude, eu consegui uma subsequência convergente. Então qual é a situação que eu tenho? Eu tenho, por um lado, essa subsequência se aproximando de A.
certo? Se aproximando desse número real A. Concorda? Por um lado. Por outro lado, eu tenho todos os termos da sequência ficando próximos uns dos outros, porque por hipótese ela é de Cauchy. Ok? Então, eu vou juntar essas duas coisas. Né? Eu vou juntar o fato de que um pedaço dessa sequência, que é a subsequência, está ficando próximo de A, e todos os termos estão próximos. Então, os outros que não são dessa subsequência também estão próximos da subsequência, porque ela é de Cauchy. Beleza? Certo? Então, rapidinho, jeito. Então, daqui para frente, é só desigualdade triangular. Porque, mais uma vez, eu vou usar isso, né? Que o XNK está próximo de A e o XN, que não faz parte do XNK, está próximo do XNK. Então, é desigualdade triangular. Geisa. Não, que você falou primeiro, e depois você mudou. Que aí depois você falou uma parte da sequência. É porque quando você falou por um lado e por outro lado, como a gente está falando de limite, fica uma falsa ideia de que é um lado, limite não é. Não, sim, mas depois você falou uma parte da sequência, porque fica confuso, né? Aí Isso, tem razão. Não é nesse sentido que eu quis dizer isso, beleza? Quer dizer, a gente tem dois fatos, vamos dizer. Fato 1, por hipótese, era de Cauchy, então os termos estão ficando próximos uns dos outros. Fato 2, eu consegui uma subsequência convergente pelo lema e pela completude. Beleza? Juntando o fato 1 com o fato 2, e agora eu vou usar a desigualdade triangular, né? Então, como eu tenho alguns termos próximos de A, e eu tenho todos os termos próximos uns dos outros, então todos os termos, o que eu vou conseguir com a desigualdade triangular? Que todos os termos estão próximos de A. Beleza? Linder, o que foi? Não, nada, tá viajando. Deixa eu falar. Tá. Mas entendeu isso que eu falei agora? Sim. Não, eu tava pensando porque era limitada, enfim, por causa do lema. Ó. Tá. Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar um epsilon maior do que zero. Então agora vai aparecer, ó, fato 1 e fato 2 que eu falei. Então, fato 1, como por hipótese ela é de Cauchy, existe, que eu chamei de M0 aí, para as letras aí que eu vou usar, existe um índice M0 a partir do qual Mn maior do que aquele índice implica menor do que epsilon, ok? Xm menos Xn. Isso é a hipótese que ela ser de Cauchy. Fato 1. Fato 2, como tem uma subsequência convergente, então existe um outro índice, nk0, tal que n maior ou igual que nk0 implica xnk, que é o termo da subsequência, menor do que menos a menor do que epsilon. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Então, quando eu falei por um lado, por outro lado, eu quis dizer isso, mas é fato 1 e fato 2, que eu vou juntar essas coisas. Alguma dúvida nisso? Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar a desigualdade triangular juntando essas duas desigualdades que estão ali, certo? Então, eu tenho que ser capaz de usar essas duas desigualdades ao mesmo tempo. Só que essas duas desigualdades, elas não valem para o mesmo conjunto de índices, certo? A primeira vale para índices maiores ou iguais que M0 e a segunda vale para índices maiores ou iguais que NK0. Tranquilo? Então, para eu poder usar as duas ao mesmo tempo, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar um índice que seja ao mesmo tempo maior do que M0 e maior do que NK0. Por isso, eu vou pegar o máximo dos dois. Alguma dúvida nisso? Certo? Porque eu quero usar essas duas desigualdades. E agora eu pego um índice N maior do que esse N0. Então, para esse índice vale tanto a primeira desigualdade quanto a segunda. E aí pronto, aí eu uso a desigualdade triangular, né?
eu posso somar o próprio NK0, tá legal? Quer dizer, na verdade não posso não, eu tenho que pegar um índice maior aí. Mas enfim, eu vou pegar esse... Isso aí tá errado, tá? Essa última linha, eu vou consertar depois. Eu não posso pegar o próprio NK0, porque eu não sei se o NK0 é maior do que o M0. Mas eu vou pegar um termo eu vou pegar um termo da subsequência que seja maior do que o N0. E aí eu posso fazer isso aí. Então, em vez de NK0 ali, é um NK1. Certo? Beleza? Então eu vou pegar um termo da subsequência, falta uma frase aí nessa demonstração. Seja um NK1, um termo da subsequência que seja maior do que esse N0. Beleza? E aí, para esse termo NK1, eu posso aplicar tanto a primeira quanto a segunda. Tá legal? Beleza? Então, onde está o NK0 ali? Depois eu vou corrigir. A gente vai pegar um NK1. Mas o importante é aqui que eu vou usar a desigualdade triangular. Tá beleza? Alguma dúvida? E de por que eu peguei o máximo. Tá legal? Então, Alguma todos os pergunta? lugares que estão NK0 ali na última desigualdade é NK1. Isso. Só na última linha, tá? Uhum. Por que eu não posso pegar o próprio NK0? Porque eu estou aplicando a primeira também. Eu não sei se o NK0 é maior do que o M0. Beleza? Então eu tenho que pegar um termo da subsequência que seja maior do que o M0 também, para eu poder usar a primeira desigualdade. Então faltou só incluir uma linha, seja NK1 um termo da subsequência que seja maior do que o N0. Beleza? Tá? Então, nessa última linha eu vou trocar isso. Tranquilo, Luísa? Sim. Mais alguma dúvida, Ronald? Essa demonstração tem essa segunda parte, que ela é, digamos, muito técnica, né? Porque lida com vários índices. Uhum. E aí isso não fala nada sobre Uhum. ter subsequência convergente, isso ser algo em relação à completude, naturalmente passa completamente despercebido esse fato, porque o aluno naturalmente vai acabar focando nessa parte mais técnica, e aí perde o todo, que é justamente o fato de ter usado a completude lá em cima. Perfeito, exatamente isso. Então, essa conversa que não só não tem no livro, ok, mas as aulas de análise muitas vezes seguem os livros sem assim, né? Tem até uma amiga minha que há muito tempo atrás ela falou uma coisa assim de um professor nosso assim, eu não entendo por que ele copia do livro no papel, do papel para o quadro, né? Que muitas vezes o professor faz isso. Mas tem essa coisa da aula copiar o livro. Se a aula copia o livro, você pode ler o livro, ficar em casa, né? Assim, quer dizer, no momento tá todo mundo em casa mesmo, mas enfim. Você não precisa participar da aula, você pode ler o livro, né? Então, esse ponto que o Ronald destacou é exatamente o ponto importante. Beleza? Como é que é a estrutura dessa demonstração? Né? Ela tem uma parte que é a parte, vamos dizer, o coração dessa demonstração, que é o passo no qual eu uso a completude. A partir do momento que eu uso essa completude, o resto é desigualdade triangular só. Tranquilo? E então tem essa parte da completude que é muito conceitual e depois uma parte que é mais técnica. Só que do jeito que a disciplina é ensinada normalmente, fica tudo equalizado, né? Fica tudo assim, uma coisa só. Tá certo? Então, repetindo, qual é a ideia dessa demonstração? Eu consigo essa subsequência convergente. Essa subsequência convergente que eu consegui
por causa da propriedade de completude, é como se ela estivesse arrastando o resto da sequência, né? Eu sei que ela converge para esse número A, mas como a sequência é de Cauchy, ao se aproximar de A, essa subsequência está levando junto com ela os outros termos, que não são da subsequência. Beleza? Então, o que eu escrevi aí nessa demonstração é exatamente isso. Alguma dúvida? Beleza? Então, essa observação do Ronald é para cair na prova. Tá? Então, aquilo também que eu já falei várias vezes, né? A gente, no ensino superior, não está acostumado a olhar criticamente uma demonstração. Isso é análogo a quando no ensino básico a gente faz uma conta ou resolve uma equação e não olha criticamente para o que está fazendo. Então, é isso. Vou até botar o próximo slide. Ali, Ronald, estou falando de você. Que é isso aqui, ó, essas reflexões que eu dei uma mudada na redação, mas eu já tinha botado na aula passada, né? Então, que teoremas expressam a completude e quais são mais genéricos? Quais são específicos de R e quais são mais genéricos, né? Então, um exemplo dessa pergunta aí é esse que eu acabei de ver. Essa propriedade de sequências de Cauchy, né? Então, que toda sequência de Cauchy se é de Cauchy, então converge é genérico. Não, falei errado, esquece. Se converge, então é de Cauchy, é genérico, porque só depende da distância. Beleza? Se é de Cauchy, então converge, é específico da completude. Que teorema? Então é um teorema que expressa a completude de R. Tá beleza? E aí, aquele exercício, para ajudar a pensar nisso, né, que resultados são equivalentes à completude de R? Ou seja, em particular, que resultados valem R, mas não valem em Q? Tá beleza? Certo? Então, é uma maneira de pensar nisso. Que resultados valem R e não valem em Q? E também, como essa última pergunta, né? Como a completude aparece nas demonstrações. Beleza? Certo? Então, a gente faz as demonstrações muitas vezes em análise em outras disciplinas de matemática do ensino superior sem pensar em perguntas como essa. Beleza? Marcelo está falando, as aulas se resumem a cumprir ritual pré-definido onde não se aceita sair do roteiro. E esse não se aceita sair do roteiro, existe uma visão, né? É mais do que isso, que sair do roteiro é como se você estivesse facilitando. De alguma forma. Esses resultados necessariamente... Porque são... boa pergunta. Ele está perguntando. Estou vendo que são equivalentes, que eles são consequências da completude. Na verdade, eles são equivalentes, mas eu não estou demonstrando aqui essa equivalência, tá? Na verdade, a gente, nessa construção que a gente fez aqui, que não é a única construção possível, a gente partiu de Corday-Dequinge e definiu completude pela propriedade do supremo, né? Então, a nossa referência nessa construção para falar de completude é a propriedade do supremo. A gente está mostrando que a propriedade supremo implica nessas propriedades. Tá legal? Eu estou afirmando que elas são equivalentes, mas a gente não está demonstrando. A gente poderia demonstrar ao contrário. Poderia demonstrar que toda sequência de Cauchy converge implica na propriedade supremo também. Entendeu? É igual lá quando a gente fez construção de N, que eu falei assim, o princípio da indução finita é equivalente ao princípio da boa ordem. Né? A gente não demonstrou a equivalência, certo?
mas eles são equivalentes. Então, significa que eu poderia substituir um pelo outro. Beleza? Certo? Como, de fato, existe, por exemplo, existem muitas construções possíveis para R, né? Outra construção possível é por sequências de Cauchy. E aí a gente constrói a partir de sequência de Cauchy e demonstra a propriedade, e a propriedade suprema vem depois. Entendeu? Beleza? É igual geometria não euclidiana também, né? A gente tem como referência, quando a gente fala de geometria não euclidiana, o chamado postulado das paralelas, né? Que toda reta em um ponto fora dela passa uma única paralela. Beleza? Né? Quando a gente fala de geometria não euclidiana. Mas existem várias propriedades que são equivalentes ao postulado das paralelas, né? Então, por exemplo, a lei angular de Thales, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 2 ângulos retos, né? Isso é um equivalente também. Geometria hiperbólica ou geometria elíptica não vai valer, beleza? Então aqui é a mesma coisa. Eu estou destacando propriedades que têm a ver com a completude, vamos dizer assim. Na verdade, são equivalentes. Eu só estou dando assim, uma pista, mas não estou demonstrando a equivalência. Mas está claro isso aí. O importante aqui é entender intuitivamente por que isso tem a ver com completude. Beleza? Então, quais são as propriedades importantes que nós vimos até agora que tem a ver com completude? Vou enumerar aqui. Lá no PowerPoint anterior, elas são enumeradas. Quais são? Propriedade do supremo, intervalos encaixantes, certo? Teorema de Bolzano-Weierstrass e essa propriedade de sequência de Cauchy. Tranquilo? Essas são algumas propriedades que têm a ver com completude. Tá? Mas o exercício importante aqui é pensar que elas valem em R, mas não valem em Q. Tá beleza? Certo? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Tá, isso é questão de prova com certeza, tá? Bem, aí além disso, tem uma outra questão que o Ronald trouxe, que é importante também, que é o seguinte: dentre essas propriedades que em R são equivalentes à completude, um subconjunto delas diz respeito à completude em espaços métricos mais genéricos, porque em R a gente tem a ordem. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que toda sequência monótona ilimitada é convergente, que é aquele teorema que a gente demonstrou agora há pouco tempo, certo? Toda sequência monótona ilimitada é convergente. Isso também tem a ver com a completude, mas isso também depende da ordem. Beleza? Porque para falar de monótona, eu preciso de ordem. Tranquilo? Propriedade do supremo também tem a ver com a ordem, porque supremo é definido a partir da ordem. Então, em R2, por exemplo, não faz sentido falar de sequência monótona. Tá legal? Nem de supremo. Tranquilo? Agora, sequência de Cauchy só depende da distância, então eu posso falar em R2 também. Tá legal? Na verdade, essa propriedade que toda sequência de Cauchy é convergente, ela é usada como uma definição de completude em espaços métricos quaisquer. Né? Se a gente for estudar espaços métricos abstratamente, a gente diz que, por definição, um espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy converge. Né? Essa passagem do particular para o abstrato, isso que eu estou falando aqui acontece frequentemente. Né? Uma propriedade que é um teorema, no caso mais particular,
ela é usada com uma definição no caso mais genérico. Beleza? Isso também é muito característico da matemática contemporânea. E aí, tá viagem isso que eu estou falando? Então vai cair na prova. A única coisa que eu ainda estou confundindo é espaço métrico com espaço ordenado. Tá. A gente vai falar sobre isso. Posso tirar esse PowerPoint, né? Que eu vou botar o outro, que a gente vai começar o outro ainda hoje. Aqueles 4 resultados que você falou não estão aí, não tem o slide com eles, não, né? Os 4 tem no outro. Que são os equivalentes. No outro PowerPoint tem. Tá. Mas olha só, vou falar. Propriedade do Supremo, intervalos encaixantes, teorema de Bolzano-Weierstrass e esse aí. Ainda tem mais, né? A gente vai falar na aula que vem sobre representação posicional, tá? Então, quando você diz que toda expressão, por exemplo, decimal infinita representa um número real, isso também é equivalência à completude. Certo? Luísa, eu já vou te responder, tá? Ronald queria falar também? Não, é só um comentário. Eu acho que falar de coisas que saem da reta ajuda também a entender os resultados da análise na reta. Eu sinto isso. Eu concordo. A gente vai... Em topologia, a gente vai fazer mais isso. Espera aí, gente, só um segundo. Não, é esse aqui. Então, a Luísa perguntou entre ordenado e espaço métrico, não é isso? Isso. Ordenado é que tem uma ordem, beleza? Então, e ter uma ordem são aquelas 4 propriedades que definem ordem, lembra? É uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, e se a gente quiser uma ordem total, tricotômica. Beleza? Espaço métrico é onde tem uma distância. No nosso caso de R, a distância está intimamente ligada com a ordem. Mas a gente pode ter uma distância sem ter uma ordem. Então, por exemplo, R2 não tem ordem. Tranquilo? Mas tem uma distância, que é a raiz quadrada, né, de x1 menos x2 ao quadrado, y1 y2 ao quadrado, entendeu? Beleza? Então, R2 não tem ordem, ou os complexos, mas eu tenho uma distância entre 2 números complexos, mas não tem uma ordem, que o número complexo, como corpo, ele não é ordenado, tá? Então, o que define uma ordem? No sentido abstrato. Vamos falar uma ordem total, tá? Só para não ficar muito viajante. O que define uma ordem total? Reflexiva, simétrica, aliás, antissimétrica, transitiva e tricotomia. Tá, isso é uma ordem. É uma maneira de colocar os elementos em fila, vamos dizer assim. Espaço métrico é caracterizado por uma distância. Beleza? Então, eu posso ter distância sem ter ordem. Tá? O que é uma distância? É uma função que satisfaz aquelas propriedades que eu falei agora há pouco. Beleza? Certo? A distância tem que ser maior ou igual a 0, e ela é 0 se e somente se x igual a y. A distância de x a y tem que ser igual à distância de y até x e desigualdade triangular. Tá? Tranquilo? Então, ordem tem a ver com colocar um elemento um atrás do outro. E métrica é distância. Certo? Essa ordem completa, né? É a ordem total. Que tem a ver com botar um elemento depois do outro. Sim, aquela que não é total não tem essa característica, né? Aquela que é total, meio que ela forma uma árvore, assim. Não forma uma única linha. Entendi. Exatamente, é a ordem total que eu estou falando. Luísa, fala aí o que você escreveu. Não, com a sua explicação eu entendi a confusão que eu estava fazendo na minha mente. Porque acaba que a gente fica muito preso à reta, né?
Então, quando eu estava pensando em ordem, eu estava pensando em ordem na reta, e aí a distância estava completamente relacionada. E aí eu não estava conseguindo dissociar as duas coisas. Então, por isso que é bom pensar em R2, foi o que o Ronald falou. Ficou mais claro agora. Obrigada. De nada. Mais alguém? Certo, então vamos começar a falar de séries. Tá. Então, olha só, a gente está dentro ainda do tópico sequências, que como isso é a primeira coisa que eu quero chamar muita atenção, que uma série é um tipo especial de sequência, tá legal? Então, a gente tem uma sequência, então, o que é uma série? É uma sequência que é definida pela soma dos termos de outra sequência. Beleza? Tá legal? Então eu tenho uma sequência xn e eu defino uma outra sequência que eu estou chamando aqui de Sn, que é dada pela soma dos termos de xn com k variando de 1 até n. Tranquilo? Certo? Então, por que eu estou enfatizando isso? Como a gente vai falar em seguida, a única maneira de dar sentido a uma... Porque o que é uma série? A gente fala assim, informalmente. Uma série é uma soma infinita. Tá legal? Mas quando eu falo uma soma infinita, não tem como dar sentido algébrico para isso, como eu pretendo convencer vocês daqui a pouco. Então, a única maneira de dar sentido, né, a única não é a única não, tá? Mas uma maneira possível de dar sentido a uma soma infinita é falando de convergência. Quer dizer, é olhando para aquilo que eu chamo de somas parciais, né, que eu vou colocar aqui, olhando para as somas parciais, né? Então, o que é a soma parcial? Eu vou pegando os termos dessa soma e somando um a um, beleza? Então, eu vou produzindo um novo resultado. Então, eu somo, tenho a x1, aí eu tenho x1 mais x2, isso é S2. Aí, o que é S3? x1 mais x2 mais x3, beleza? Aí eu vou pegando esses resultados, que eu chamo de somas parciais, né, que são S1, S2, S3, e eu vou olhando para da onde isso se aproxima. Tranquilo? Como uma sequência. Tá certo? Beleza? Então é assim que eu dou, que nesse contexto aqui a gente vai dar sentido a uma soma infinita. Tá? Tranquilo? Certo? Então, eu vou chamar, então, né, esse xn de termo geral de Sn, que são as parcelas dessa soma, e eu vou chamar cada Sn de uma soma parcial. Tá legal? Então, o limite dessas somas parciais é o que eu chamo de limite da série. Tá? Alguma dúvida? Beleza? Certo. Então, além disso, caso a sequência Sn, que tá errado ali de novo, ali o limite não é limite de xn não, é limite de Sn, tá? Beleza? Dentro do somatório é xn mesmo, tá? Mas onde tem o limite ali é limite de Sn. Tranquilo? Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Isso que está escrito aqui, ó, somatório com n variando de 1 até infinito, certo? E o que eu quero destacar é que eu não posso entender essa notação como uma soma algébrica. Essa notação é uma notação que representa um limite, tá certo? Então, quando eu escrevo somatório
Quando eu escrevo somatório com n variando de 1 até... Aliás, por exemplo, com k variando de 1 até n, que é o que estava no slide anterior, é a soma parcial. Quando eu escrevo somatório variando até infinito, eu estou me referindo ao limite. Tá beleza? Certo? Então, esse somatório infinito, ele é uma notação para o limite. Eu não posso pensar nisso como uma soma algébrica. Tá beleza? E em cima, o que eu estava escrevendo é quando converge para um número real. Se ela tender a infinito, eu também uso essa mesma notação, só que para o limite infinito. Tá legal? Que ela pode tender a infinito, obviamente. Se eu somar tipo 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ela vai tender a infinito. Beleza? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Ronald, fala aí. Isso que você escreveu. Não, é só um comentário rapidinho, porque eu acho que isso tem relação com aquele 0,999. 0,999 com 3 pontinhos é a série geométrica, mas com 3 pontinhos é esse somatório ainda até o infinito, que já é um limite, que é o 1. Exatamente. Por isso que a gente escreve que esse 3 pontinhos é igual a 1. Porque esses 3 pontinhos é uma notação para o limite. Beleza? Isso aí é fundamental. A gente vai voltar a falar sobre isso também quando falar de representação posicional, né? Então vai escrever isso aí em outras bases também, que nos ajuda a pensar na base 10. Tranquilo? Bom, então, o que eu estou chamando a atenção assim? Nesses casos, eu chamo isso aqui de soma da série. Então eu posso falar assim, a soma da série é A, certo? Ou eu posso falar, a soma da série é infinito. Mas esse soma, de novo, não é uma soma algébrica. Quando eu falo a soma da série é A, o que eu preciso ler nessa frase? Eu preciso ler o limite das somas parciais é A, ou o limite das somas parciais é infinito. Então, eu uso a palavra soma, mas com sentido de limite, não com sentido algébrico. Beleza? Então eu falo a soma da série, mas não é uma soma algébrica. Eu quero dar um exemplo em seguida para ilustrar isso. Tranquilo? E aí eu só estou destacando aqui para chamar bastante atenção disso, que a gente frequentemente usa abusos de notação. Por que é um abuso de notação? Por exemplo, se eu perguntar, o limite, a série Tananá é convergente, o limite existe. Se eu for absolutamente rigoroso, se eu não sei que o limite existe, eu não poderia nem escrever isso aí. Entendeu? Beleza? Mas por que eu estou falando que isso é um abuso de notação? Não é para a gente não falar isso. É porque a gente tem que falar lembrando que é um abuso de notação, porque senão pode nos causar confusão. Entendeu? Beleza? Certo? Então, se eu fosse ser, eu não defendo ser absolutamente rigoroso. Mas se eu fosse ser absolutamente rigoroso, eu só tenho o direito de escrever. E tem até um exercício na lista que tem esse objetivo, de ilustrar isso. Se eu souber que esse limite existe. Tranquilo? Posso continuar? Pode. Por que a primeira seria abuso de notação também? A série? Porque, na verdade, a série seria tipo o SN entre parênteses, entendeu? A série é a sequência das somas parciais. Então, esse somatório aqui é o limite da série. Entendeu? Então, eu estou usando uma notação que, a rigor, seria pro limite da série para falar da própria série. Entendeu? Eu concordo com você, mas também por pensar de outra maneira, eu também discordo, porque quando a grande questão da série
é a quantidade infinita de parcelas, Sim, né? E, de repente, se você trata ela como sequência, eu, pelo menos no primeiro momento, parece que a questão dessa quantidade infinita de parcelas, ela não fica tão evidente, assim, se você trata a série como, entre aspas, aí, como um caso particular de sequência, a questão das infinitas parcelas, eu acho que ela não fica tão evidente, ou não, ou fica? Eu acho que... Mas isso aí também vale para sequência, entendeu? Mas você lidar com uma sequência é muito mais fácil. É mais intuitivo do que você lidar com as... Pelo menos mais intuitivo. Mais fácil eu não sei. Mas mais intuitivo é. Então, mas se a gente não lembrar que uma série é uma sequência, a gente pode ser levado a isso pode induzir ao erro. Entendeu? Eu vou botar um exemplo daqui a pouco. A série... Você quer trabalhar com uma quantidade infinita de parcelas. Mas o que a gente não pode esquecer é que essa quantidade infinita de parcelas não é uma soma algébrica. É isso. Beleza? Então, a maneira formal de definir isso é olhar para onde aquilo converge. Entendeu? Então, quando eu estou botando isso aqui entre aspas, eu não estou falando assim, você não pode escrever dessa forma. Essa forma de escrever é uma forma que é conveniente, até pelos motivos que a Luciana falou, que ela nos lembra que eu estou lidando com uma soma infinita de parcelas. Entendeu? Mas ela também, por outro lado, ela não é formalmente totalmente correta. Entendeu? Então a gente só tem que pensar nisso. A gente pode até chamar de soma, mas não é soma. Eu vou colocar o exemplo agora que eu vou poder falar melhor disso. Geisa. Não, eu não sei se eu não entendi direito. Você falou que é abuso, porque para qualquer limite que não existe, quando a gente manda, calcule o seguinte limite, sem escrever se existe ou não. Também é um abuso. Conclui, não existe o limite, você já estava abusando quando você estava mandando calcular que não existia. Também, é a mesma coisa. Ah, tá. Mas a primeira afirmação é assim, talvez a primeira afirmação seja mais abusiva, porque eu estou usando uma notação que é do limite para falar da série. Entendeu? Por exemplo, a série que eu vou dar o exemplo daqui a pouco, que é a famosa -1 elevado a n. Certo? -1 elevado a n, que é mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, diverge. Para essa série, como ela diverge, eu não poderia nem usar essa notação, a princípio. Mas eu uso por quê? Porque ela me ajuda a pensar nessa série com uma soma infinita, como a Luciana falou. Mas a rigor eu não poderia, se fosse absolutamente rigoroso. Ronald. Não, de certo modo, até escrever igual a mais infinito seria um abuso de notação. Também. Acho que é importante entender que abuso de notação não está errado, né? Só exatamente, não é errado. A consciência do que... Não tem problema escrever aquilo. O problema seria, digamos, começar a manipular uma série que não é convergente e aí achar lá um valor. Isso, exatamente, isso. E tem um exercício que está na lista que tem exatamente esse objetivo. A gente manipula uma série que não é convergente e chega num resultado absurdo. É tipo o penúltimo exercício da lista, se eu não me engano. A gente pode até fazer aqui depois. Então, não é que é errado usar aquilo ali, mas a gente tem que ter um pensamento de lembrar isso, né? Então, deixa eu dar esse exemplo aqui, que é isso que eu estou falando. A soma de uma série não pode ser entendida no sentido algébrico, tá? Ou seja, pegando mais um pouco a fala da Luciana, a gente pode pensar numa soma infinita. Não tem problema isso. Mas a gente tem que, ao pensar numa soma infinita, lembrar que essa soma infinita não é no mesmo sentido de uma soma finita. Por quê? O que é uma soma finita? Isso que eu quero falar aqui. Uma soma finita é uma operação binária, tipo isso aí. Concorda?
que pega dois números reais e associa um número real. Então, a princípio, uma soma finita é uma operação entre dois elementos. Tranquilo? Como é que a gente dá sentido a uma operação com 3 ou mais elementos? Como a gente já comentou aqui, o que nos permite dar sentido quer dizer, é escrever sem os parênteses, né? Há uma soma com mais de 2 elementos, é a propriedade associativa, tá certo? Lembra que a gente comentou isso? Se não fosse a propriedade associativa, não teria sentido escrever A1 mais A2, porque dependendo de como eu somo isso, daria um resultado diferente. Isso aí tá claro para todo mundo? Então, quando eu escrevo A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN, certo? Eu posso fazer essa conta somando A1 mais A2, aí eu pego o resultado de A1 mais A2 e somo com A3. E assim por diante. Mas eu também posso fazer pegando o resultado, somando primeiro A2 mais A3 e depois somando com A1. Beleza? Que vai dar o mesmo resultado. Então, eu escrevo do jeito que está aqui, sem esses parênteses, né, do lado esquerdo, sem os parênteses que estão do lado direito, porque tanto faz a posição dos parênteses que eu colocar, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, estou falando de associatividade. Beleza? Não estou falando de comutatividade, que eu não estou falando de mudar de ordem. Tá? Mas o que dá sentido é a associatividade. É que conta eu faço primeiro. Beleza? Certo? Agora, como dar sentido a uma soma de infinitas parcelas? Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Menos 1 elevado a n. Tranquilo? Então, quanto é o resultado dessa soma? Menos 1 elevado a n, né? Se eu pegar xn igual a menos 1 elevado a n, e se eu tentar somar esses termos, eu vou ter essa expressão que tá escrita aí embaixo, concorda? Menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. Tranquilo? Beleza? Agora, qual é o resultado disso? Se eu pensar algebricamente, vamos pensar numa quantidade finita de parcelas. Se eu for somando menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, se eu tiver 3 parcelas, quanto vai dar o resultado? Menos 1. Menos 1. Se eu tiver 4 parcelas, quanto vai dar o resultado? 0. Beleza? Como é que a gente sabe disso? Eu estou olhando se a quantidade de parcelas é par ou ímpar. Beleza? E estou considerando também que 4 parcelas é mais do que 3 parcelas. Tá legal? Agora, eu tenho uma quantidade infinita de parcelas. Quando eu tenho uma quantidade infinita de parcelas, a quantidade de parcelas iguais a menos 1 e a quantidade de parcelas igual a 1 é par ou ímpar? Como é que eu posso saber? Não tem como saber. Por quê? Porque a cardinalidade do conjunto dos números pares é igual à cardinalidade do conjunto dos números ímpares, porque é tudo infinito, que é igual à cardinalidade n. Tá tranquilo? Beleza? Ficou claro isso? Então, por isso que pensar numa soma finita, eu tenho, vamos dizer assim, garantias que eu não tenho quando eu penso numa soma infinita. Tá? Então, por isso que essa soma aqui, eu não posso dizer que ela é zero. Tá legal? Essa soma aí diverge. Tá? Então, vou colocar um outro exemplo aqui. Certo? Aí eu estou usando essa notação aí de congruência módulo 3. Tá? Mas que exemplo é esse? É uma sequência, né, que ela vai variando de 3 em 3. Ela começa em menos 1, depois 1, 1, menos 1, 1, 1. Beleza? Ela é isso aqui. Esse YN. Alguma dúvida nesse YN aí, nessa notação? Eu estou dando essa notação aí de congruência módulo 3, tá? Certo? Tranquilo? Tá? Então, o primeiro termo é menos 1,
o segundo termo é 1, o terceiro termo é 1. O quarto termo é menos 1, depois é 1 e assim por diante. Quanto dá essa soma aqui? Infinitas parcelas. A princípio, não posso pensar nisso também. Tá legal? Repara só. Se eu olhar para essas duas somas, a primeira e a segunda, se eu olhar para uma quantidade finita de parcelas, por exemplo, até nesse desenho que eu estou colocando aqui, quantas parcelas tem nessa primeira soma de xn e nessa segunda soma de xn? Tem 6 parcelas, concorda? Beleza? Nessas 6 parcelas, né, a primeira está dando 0 e a segunda está dando quanto? Quanto dá essa segunda aqui? Faz a conta aí. 2, concorda? A segunda está dando 2. Se eu olhar para essas duas somas com 6 parcelas, tá tranquilo? Eu posso dizer que na segunda soma, a quantidade de parcelas iguais a mais 1 é maior do que a quantidade de parcelas iguais a mais 1 na primeira, concorda? A segunda soma, tá? Ela tem mais parcelas iguais a mais 1 do que a primeira. Tá tranquilo? Beleza? Ok? Agora, se eu considerar essa soma infinita, eu posso dizer que a segunda soma tem mais parcelas mais 1 do que a primeira? Não, porque é tudo enumerável. Então não tem como eu dizer. Então, essas somas infinitas, uma é reordenação da outra. Concorda? Eu estou botando as setinhas ali, tá, para dizer que uma, tá, embora visualmente, né, a segunda parece que tem mais parcelas iguais a mais 1, como é infinito, eu não posso dizer isso. Certo? Porque na segunda soma, repara só, o conjunto de índices que corresponde na segunda YN, que eu estou falando, tá? Olhando para o YN, o conjunto de índices que correspondem a parcelas iguais a menos 1 é igual ao conjunto de índices que correspondem a parcelas mais 1. Beleza? Isso. Adorei, Luísa. Olha o que a Luísa colocou. Minha mente explodiu, mas de uma forma positiva. Ronald, quer comentar? Luísa, quer comentar? Seu depoimento foi emocionante. Eu estava assim, pronta para te responder que a segunda soma ia ser infinita, entendeu? Uhum. Aí depois que você falou, realmente fez todo sentido, é só uma reordenação. É só uma reordenação, são as mesmas parcelas. Se eu olhar finito, se eu fizer qualquer truncamento nas duas com a mesma quantidade de termos, certo? Eu vou concluir que a segunda soma tem mais parcelas mais 1 do que na primeira. Tipo, se eu colocar 6 e 6, se eu colocar 10 e 10, sempre vai acontecer isso. Beleza? Mas se eu olhar infinita, a soma infinita, eu não posso fazer essa afirmação. Tranquilo? Beleza? Ronald. Não, eu gostei dessa explicação porque você usou cardinalidade, mas não no sentido, digamos, lógico formal, não na estrutura lógica, mas sim para ajudar a entender num exemplo específico. Isso. É muito bom. Essa foi a minha ideia mesmo. A entender esse desenho tosco, meio ficou aqui no final, botei essas setinhas aí, mas todo mundo entendeu, né? Que vai ter uma abjeção ali. Devia até ter colocado as setinhas com 2 pontas, né? Porque vai ser uma abjeção. Beleza? Bom, e aí, se eu olhar agora, só para terminar esse exemplo, se eu olhar para essas séries como sequência das somas parciais, a primeira vai divergir, mas vai ficar oscilando, e a segunda vai tender a infinito, tá? Porque olha só o que vai acontecer.
A primeira, xn, olha só, eu vou calcular a soma, entendeu? Então, as somas parciais da xn vão ficar isso aí, concorda? Eu vou pegar a soma S1 vai ser menos 1. A soma S2 vai ser menos 1 mais 1, que dá 0. A soma S3 vai ser menos 1 mais 1 menos 1, e assim por diante. Tá beleza? Então, esse Sn aqui são as somas parciais do xn. Ai, alguma dúvida nisso? Beleza? Tá, então a soma parcial é isso aí. Vai ser menos 1. Ah, esse x não. Se n é ímpar. Tranquilo? Beleza? Vai ser menos 1 se n é ímpar. Aqui é n, onde está x ímpar e x par é n ímpar e n par. Tá legal? Beleza, alguma dúvida nisso? Agora, como é que vai ficar a soma parcial da outra? Portanto, isso diverge, tá? E diverge, eu não posso nem dizer que diverge a infinito, porque ela fica oscilando, isso diverge, tá legal? Diverge só, ponto. Agora, a segunda, aquele yn que fica menos 1 mais 1 mais 1, menos 1 mais 1 mais 1, menos 1 mais 1 mais 1, como é que vão ser as somas parciais dessa yn aqui? Certo? Eu vou ter primeiro menos 1, aí depois menos 1 mais 1, 0. Depois, menos 1 mais 1 mais 1, 1. Depois, menos 1 mais 1 mais 1, menos 1, 0. Depois, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, 1. Então vai ficar isso aqui, vê se vocês concordam. Tá certo isso aí? Isso, a Luciana botou ali. Essa mesma reordenação serve para mostrar que os inteiros têm a mesma cardinalidade dos racionais. Beleza? Exatamente. Tá certo essa... Tô perguntando sério, gente. Tem algum erro nessa conta que eu fiz aqui? Porque pode ter. Alguém não entendeu isso aqui? Essas somas parciais Tn. Mas depois do 3 ali, do último 3, vai para 2, né? Mas vai para 2, depois... mas vai continuar subindo. 2, 3, 4, e depois isso. 3, 4, 5, né? Exatamente. Então, por isso que esse Tn aqui, então, vai tender a infinito. Percebeu? Porque ela vai dar uma pequena queda, depois volta a subir. Então, ela vai ficar tipo assim, ó. Viram a minha mão aqui, se mexendo? Então, aí eu escrevi essa fórmula aí, que pode perfeitamente estar errada, depois eu vou botar lá, vocês conferem depois se está certo isso aí, tá? Mas é só uma tentativa, uma fórmula para expressar esse comportamento Tn, mas acho que está certo. Então, depois vocês conferem, tá? Só para agora, para a gente poder falar mais um pouquinho. Então, esse Tn tende a infinito, tá? Então, o que eu quero dizer? Como eu estou com quantidades infinitas, eu não posso dizer eu tenho que xn e yn uma reordenação da outra. Ok? Certo? Mas, se eu olhar o comportamento das somas, tem comportamentos diferentes. Tá tranquilo? Uma vai divergir, porque vai ficar menos 1 mais 1 menos 1 mais 1, e a outra vai tender a infinito. Então, quando eu tenho somas infinitas, eu posso reordenar essas somas e ter um resultado diferente. Então, por causa de tudo isso que esse exemplo aí nos ajuda a pensar, esse é um exemplo possível que eu acho que nos ajuda a entender por que eu não posso pensar nisso como uma soma algébrica. Tá beleza? Então, pegando a fala da Luciana, não é que eu não posso usar aquele limite de somatório infinito. Mas, ao usar o limite de somatório infinito, eu tenho que lembrar disso aí. Ok? Beleza?
E aí, quem mais a cabeça explodiu, igual a Luísa? Não, assim, são dois tipos de divergência, né? Igual quando você fala lá de continuidade, né? De descontinuidade, né? Tem aquela descontinuidade Sim. que o povo fala que é de de primeira espécie, né? Sim. Quando tem aquele salto, né? Exatamente. Ou aquela que é, entre aspas, a pior, que é aquela que não tem como você juntar um pedaço no outro. Exatamente. Quando explode. Sua comparação é perfeita, exatamente isso aí, né? Então, na verdade, assim, o que eu quis falar com esse exemplo? Eu quis falar o seguinte, que eu tenho duas séries que uma é reordenação da outra, mas elas têm comportamento diferente. Ok, o objetivo desse exemplo é esse. Então, uma diverge, a outra diverge ao infinito. De qualquer maneira, elas têm, uma ficou oscilando e a outra vai crescer. Mas entretanto, uma é reordenação da outra. Tá? Então, o que eu quis ilustrar é isso. Certo? Então, é isso que a Luciana falou. Ambos são divergências, mas são tipos diferentes de divergência. Tá? Agora, eu tenho exemplos mais radicais que esses. Tranquilo? Certo? Eu posso ter, que a gente nem vai entrar nessa discussão aqui. Eu tenho as chamadas séries condicionalmente divergentes. Tá? As séries condicionalmente divergentes é um tipo de série que eu mudo a ordem e dá outro número. Certo? Então ela pode convergir para 1 e pode convergir para menos 5.000, só mudando a ordem. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, esse exemplo que eu dei aí é apenas um exemplo de uma série na qual eu mudo a ordem, eu reordeno e mudo o resultado. Certo? Tranquilo? É um exemplo. Mas tem muitos exemplos de séries que acontece isso. Beleza? A gente não vai entrar nesse mérito. Então eu trouxe um exemplo só para a gente, assim, porque o meu objetivo aqui era simplesmente destacar por que eu não posso pensar nisso como uma soma algébrica. Tá? Agora, então por isso que eu só dei esse exemplo aí, mas tem muitos exemplos que a gente poderia ficar falando. Tranquilo, a Luciana escreveu boom. Eu espero que essa frase seja a mesma da Luísa. Minha mente explodiu, mas no sentido positivo. Beleza? Tá. Então, só para contribuir com esse boom, como eu falei, só para organizar as ideias. Ficou claro para todo mundo o meu objetivo com esse exemplo? O meu objetivo com esse exemplo é apenas mostrar que se eu mudar a ordem, eu mudo o resultado. Ficou claro isso? Alguma dúvida nesse exemplo? Está todo mundo com a câmera fechada, não sei se estão dormindo ou em coma. Certo? Beleza. Então é isso. Se muda a ordem, eu posso mudar o resultado. Agora, só como curiosidade, tá? A gente não vai entrar nessa discussão, mas tem exemplos de séries que, veja bem, para todo número real, existe uma reordenação que converte para aquele número. Entendeu? Beleza? Então eu pego π, eu reordeno e dá π. Eu pego 5.000, eu reordeno e dá 5.000. Tá? Enfim. A gente já está terminando a aula de hoje, mas isso que eu escrevi aqui na última linha é apenas uma demonstração rápida, formal, de que esse TN tende a infinito, tá? Depois vocês olham com calma, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. Marcelo está falando ali, foi uma abordagem diferente, espero que seja um elogio. Mas mais uma vez, coisas que não são faladas, né, normalmente. Marcelo, tá na boa? Tô vendo Pedro balançar a cabeça, tá na boa? Certo, deixa eu ver o que vem depois disso, que eu já nem lembro. Tá, só um fechamento aí, né? Opa. Basicamente isso aí.
Foi o que eu falei, tá? Tranquilo? Aí agora a gente vai parar por aqui. Ah, não, pode só ver isso aí que isso é bem rápido. Que é a série geométrica, tá? Beleza? Isso aí é tipo uma coisa com a qual vocês já são familiares. É um outro exemplo de série que vai ser bem importante pra gente, que é a série geométrica, né? Que eu peguei um A positivo, mas assim, poderia ser um A, número real qualquer. E eu vou olhar para essa série aqui, que é A elevado a N, essa série, ela é a soma de uma PG. Tá legal? Beleza? Então, a soma de uma PG, a gente... Coisas que não foram ditas durante a formação inicial. Legal, Marcelo, obrigado. Então, a soma de uma PG, né, a gente faz aquele método, né, que a gente... É tipo assim, é aquela demonstração lá que faz no ensino médio, né, que é até chamado de soma telescópica, isso, nem sei de onde vem esse nome, né, mas eu já ouvi esse nome, tá? Mas é tipo assim, você multiplica, você tem a soma SN, aí multiplica isso aqui por A, vai dar isso aqui, aí eu subtraio, aí tá errado ali. Aí nessa última linha é ASN menos SN, né? Que eu subtraía a linha de baixo da linha de cima, beleza? Aí vai cancelar todo mundo, só vai ficar o AN e o 1, né? Então eu tenho essa fórmula aí, que é conhecida, né, na educação básica, como soma dos N primeiro termos de uma PG. E aí eu pego essa soma aí e vou passar o limite quando n tende a infinito, tá certo? Então, quando n tende a infinito, eu vou ter que, se a é menor do que 1, esse termo que aparece no SN, a elevado a n menos 1, tende a zero, concorda? Beleza? E se a é maior do que 1, maior ou igual a 1, esse termo tende a infinito. Então, essa série geométrica, né, no caso da razão dessa progressão ser menor do que 1, eu vou ter... aqui também está errado, aqui é a soma até infinito. Eu vou ter que a soma até infinito dá 1 sobre 1 menos A, e se eu tiver se a razão é maior ou igual a 1, a soma até infinito dá infinito. Tá certo? Beleza? Então, isso aí é aquela ideia de soma de uma PG que a gente vê na educação básica mesmo. Beleza? Exatamente isso. Bom, na aula que vem a gente vai ver outros exemplos de série e eu vou corrigir esses erros e botar esse PowerPoint lá. E a gente vai falar de representação posicional, como eu estou anunciando há vários dias, que eu adoro isso. E aí a gente vai ver outros exemplos de série, né? Vai ver a série harmônica, né? Que é um exemplo também bem importante. E nesse contexto, essas séries geométricas, elas são muito particulares, porque elas têm uma coisa que acontece com elas que é raríssima, que a gente consegue uma fórmula para a soma parcial, tá? Então, esse SN aqui, a gente, por meio desse procedimento aqui, a gente consegue deduzir uma fórmula para ele, para o SN. E normalmente são pouquíssimas séries que a gente consegue fazer isso. Então, quando a gente consegue deduzir uma fórmula para o SN, isso facilita muito a gente estudar o limite. Beleza? Mas, normalmente, vão ter outros procedimentos para estudar esse limite, quando a gente não tem essa fórmula para soma parcial, tá? Que, como eu disse, é um caso raríssimo. Beleza? Então é isso. Podemos ficar por aqui. Espero que tenham curtido, que as cabeças tenham explodido. E mais alguma pergunta ou comentário? Tá na boa? Essas ideias aí de... isso aqui, né? Espera aí.
Né, essas ideias aí, né, que foi o objetivo dessa primeira fala. Isso aí ficou ok? Então, beleza. Então, só isso por hoje. Boa tarde, bom fim de semana e até terça. Beijos. Tchau, pessoal. Valeu. Bom fim de semana. Valeu, gente. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.